1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais, as coisas de Deus, ou, em outras traduções, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou elas se entendem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruí-la, ou instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Eu gostei tanto dessa leitura que, se você permitir, eu vou repetir. Ora, o homem natural não aceita, não entende as coisas espirituais, ou as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou elas se entendem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Meus amados, Alcione e meus irmãos que estão aqui, Paulo escreveu essa carta aos irmãos que estavam na igreja fundada por ele, em Corinto. Isto aconteceu no primeiro século. O primeiro século foi o período que Jesus pisou aqui na terra. Amados, quando Paulo diz que o homem natural não aceita, não entende as coisas espirituais, ele estava falando não só para os crentes de Corinto daquela época, mas a Bíblia ela é tão atual, irmã Quitéria Diodato, né? Seu nome é Diodato, né? Donato. A Bíblia é tão atual que parece que Paulo estava escrevendo para agora. Porque, se você for perceber, o homem natural, o homem que não entende a palavra de Deus, o homem que não conhece a Bíblia, ele realmente não entende porque eu e você, nós tiramos uma quarta-feira, uma sexta-feira, um domingo para juntos estudarmos a palavra de Deus e entendermos o que Deus tem para nós através da sua palavra. Até hoje, o mundo entende. O que é que o mundo diz? Irmão Cícero, eu já cansei de ouvir que as pessoas dizem: nada, rapaz, a Bíblia foi feita por mão de homens. Não foi Deus que fez, não. Foi homem que fez. Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas a inspiração, segundo o livro de Timóteo, a inspiração foi dada por Deus, porque Timóteo disse que a Bíblia é um livro que é divinamente inspirado e pronto para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça. Então Paulo estava dizendo que o homem natural, leia-se aqui, homem natural, aquele que não conhece Jesus, aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não tem a mente de Cristo. Pastor, como é que eu consigo ter a mente de Cristo e como é que eu consigo deixar de ser natural? Quando você começa a entender, quando você começa a estudar, quando você começa a integrar a comitiva de Cristo, quando você começa a estudar o que a Bíblia diz sobre nós, sobre a humanidade, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado. Quando você conhece a Bíblia, quando você aceita Jesus, você vai entendendo o mundo espiritual, porque o mundo natural você já entende. O mundo espiritual você não entende, mas a partir do momento que você aceita Jesus, você começa a entender o mundo espiritual. Porém, o homem natural, a mulher natural não entende e não aceita.
Quantas vezes você já ouviu alguém chegar para você e dizer: eu já não entendo por que vocês fazem tanto esforço para ir para a igreja no domingo. Eu não entendo porque tanta gente se reúne para cantar, para pregar, para louvar, Eu não entendo, eu prefiro ficar em casa vendo o meu futebol, a minha novela, o meu jogo. Eu não sei o que vocês estão fazendo na igreja. Vocês ganham algum salário por isso? Vocês ganham algum dinheiro? Isso são pessoas naturais. Porque as pessoas espirituais dizem: não, aí na igreja eu recebo combustível do céu, através da palavra, para continuar a jornada. Todavia, porém, Paulo estava dizendo: o homem natural vê as coisas espirituais como loucura. Será que ninguém nunca disse para você? Ficou doido, foi? Entrou na lei de frente. Quantas vezes alguém já disse isso para você? Ficou doido, foi? Vai agora ir para a igreja todo dia, agora dá dinheiro ao pastor. Ficou doido, foi? Agora quer me ver com esse livro de capa preta debaixo do braço. Quantas pessoas já disseram isso para você? Porém, todavia, no entanto, o homem espiritual, o homem que entende o que a Bíblia diz, o homem que sabe que a Bíblia tem resposta para todos os seus problemas, já dizia o Eduardo Silva: Deus resolve seu problema. O homem que conhece a Bíblia, o homem que conhece o Evangelho, o homem espiritual julga as coisas, mas por ninguém é julgado. Eu não entendi, pastor, o que é isso? A Bíblia está dizendo que o homem que é espiritual, o homem que conhece a palavra, quando eu digo homem, a mulher está incluída. O homem que conhece a palavra, a mulher que conhece a palavra, ele consegue entender uma coisa, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é correto e o que é incorreto. Porém, quem não é espiritual, quem não tem a mente de Cristo, quem não aceita Jesus, quem não conhece a palavra, não entende, não conhece, vive errando, tropeçando e levando tromba todo dia. Perceba. Você já percebeu que a vida do ser humano que não tem Jesus como o seu Salvador, ela é feita de tropeços? Ele vive tropeçando e caindo. Quando eu digo caindo, não é levando uma queda física. Ele só vive fazendo coisas e tropeçando. Muitas vezes nós conhecemos pessoas, pastor, eu conheço pessoas que estão na igreja e fazem as coisas e tropeçam. Existem algumas pessoas que estão na igreja, fazem as coisas e tropeçam. E dizem que conhecem a palavra, mas continuam tropeçando. Acontece isso. Muitas vezes são pessoas que até conhecem, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é colocar em prática. Tem alguém de nós aqui que conhece a Bíblia mais que o diabo? Não. Agora, mesmo eu não conhecendo a Bíblia como o diabo conhece, eu busco botar em prática. E o diabo busca entrar na mente das pessoas e distorcer. Então, conhecer a Bíblia não é o suficiente. O suficiente é conhecer e buscar botar em prática. Por isso que tem muitas pessoas fora da igreja que tropeçam porque não conhecem, e teimam em não conhecer, e criticam quem conhece. Enquanto tem outros que estão na igreja, até conhecem, mas por não praticarem, também tropeçam. É um caso sério. Se você parar para perceber isso, Paulo dá um aconselhamento aqui interessante. Porém, ele diz: quem conhece a palavra de Deus e procura colocar em prática, consegue julgar todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Ou seja, você vê que quem coloca a palavra de Deus em prática, dificilmente você vai ver ele tropeçando. Sabe quem caluniou? O irmão fulano. Sabe quem mentiu? O irmão fulano. Sabe quem enganou? O irmão fulano. Sabe quem não falou a verdade? O irmão fulano. Se ele coloca a palavra de Deus em prática, ele não vive tropeçando. A minha esposa acabou de falar aqui que nós recebemos um milagre essa semana da conta de água. Isso é muito natural. Porque quem pratica a palavra recebe frutos da palavra. Porque a palavra de Deus diz que se você colocar em prática, automaticamente você recebe frutos daquilo que você efetua. Como assim, pastor? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E onde é que eu vou aprender a crer? Na palavra. E se eu leio e coloco em prática o que a palavra diz, automaticamente eu vejo a glória de Deus. Mas pastor, mas o tempo de Deus não é o mesmo nosso.
concordo contigo. Há situações que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Mas há situações como essa da conta de água que a gente não podia esperar para o mês que vem para Jesus dar o resultado. O ano que vem tinha que ser instantâneo. Não vai aparecer o milagre ou a gente pagava a multa. Aí Jesus disse, não, eu vou fazer, vocês verem a glória de Deus. E fez a coisa acontecer. Entenda, a Bíblia faz a gente entender o seguinte: quer discernir tudo e por ninguém ser discernido, busque entender a palavra de Deus. Aí, o versículo interessante vem em seguida. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Esse aqui eu já li. Aí o 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem a conhece? Quem é que pode instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. Você imaginou, meu irmão? Paulo disse nessa carta que os crentes, os cristãos, têm a mente de Cristo. Pensa como Cristo pensa. Age como Cristo age. Então prova isso que Paulo disse, que Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, disse também no Evangelho de Lucas. Vocês irão fazer obras ainda maiores do que? Do que eu. Por que Jesus disse isso? Porque a nossa mente, quando aceitamos Jesus, temos a nossa mente conectadas com as mesmas práticas que Jesus tem. Há pouco tempo atrás eu li um livro que eu fiquei impactado com o que vi. Não Cícero, no livro dizia que a origem da palavra é crente, Josefa Gama. Significa miniaturas de Cristo. A palavra crente significa, quando eu digo que eu sou crente, eu estou dizendo que eu sou a miniatura de Cristo. Ou seja, o que Jesus fez, eu vou fazer. O que Jesus praticou, eu vou praticar. O exemplo que Jesus foi, eu vou ser. O que Jesus fez, eu vou imitar. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, disse Paulo, porque eu fui imitador de Cristo. A autoridade para ser imitador. Meus irmãos, se nós temos a mente de Cristo, automaticamente, é por isso que você é tão tentado. Se nós temos a mente de Cristo, automaticamente o diabo não vai desistir de lhe tentar destruir. Nós estamos falando em Rosa Luxemburgo, quarta-feira passada, uma mensagem que eu preparei e nunca preguei. Características que o diabo tem que você precisa ter. Você assustou, gente? Características que o diabo tem que você precisa ter. O senhor parece um absurdo, né? Quem tem dúvida que o diabo está perdido? Para ele não tem mais jeito. Ele é de lá para pior. Alguém daqui tem dúvida? O diabo está perdido? Tem? Tem salvação ainda para o diabo, José Maria? Tem não, né? Muito bem. Está conhecendo a Bíblia, hein? Tem salvação para o diabo não. Mas ele desiste de tentar te levar para lá? Não, né? Então ele é persistente. Não, eu sei que vou, para mim não tem mais jeito, mas eu quero levar José Gama, eu quero levar a Quitério, eu quero levar a Aparecida Gama, eu quero levar o Cione, eu quero levar os filhos. Ele fica tentando você para tu cair, para tu ficar longe de Deus, para tu fazer a vontade dele e tu ir para onde ele vai. É ou não é? Então o diabo é persistente. Quantas vezes você desiste e eu desisto no meio da caminhada? Outra coisa que o diabo tem que você precisa ter. Ele é persistente, ele é insistente, ele é incansável e ele não desiste até o limite. Entenda? O diabo, o povo diz, rapaz, o diabo botou a tentação na minha frente e eu caí. O diabo sabe o seu ponto fraco. Ele sabe muito bem o seu ponto fraco. Eu conheço uma irmã que ela está firme hoje na igreja, mas o ponto fraco dela é o adultério. Mas coitada da irmã só vivia caindo no adultério, irmão. E um dia ela veio conversar comigo, eu disse, irmã, a senhora de novo. Ela disse, pastor, eu de novo. Eu disse, o pecado qual foi? Ele disse, o senhor imagina qual? Ele disse, não acredito que foi o mesmo. Foi. Mas é a quarta vez. Por quê? Eu disse a ela, minha irmã, em nome de Jesus, o diabo sabe que o seu ponto fraco é adultério. Então, se ele sabe que o seu ponto fraco é adultério, o que é que ele vai botar para você cair, que ele sabe que é o seu ponto fraco?
A tentação de adultério, né? Meu avô, quando queria pegar pardal para eu botar dentro de uma caixa de papelão para ficar brincando com um passarinho dentro, o que é que ele botava dentro do safrão? Alpiste. O pardal olhava para o alpiste e dizia: estou feito, olha. Cadê a alpiste que eu estou vendo aqui? Caía dentro do safrão e era pego. E eu ficava brincando com ele dentro de uma caixa, levando de um canto para outro, e ele me enchendo de lenha. Mas meu avô sabia qual o ponto fraco do pardal, o alpiste. O diabo, ele não bota uma tentação dentro de você, porque dentro de você ele não entra, dentro de você tem o Espírito Santo. Ele coloca uma situação na sua frente, porque ele sabe qual é o seu ponto fraco. Outra situação, o irmão era viciado na cachaça, que era desgraça. Só aceitava Jesus, caía, aceitava Jesus, caía, aceitava Jesus, caía. Disse: meu irmão, em nome de Jesus, muito de endereço, sai da rua do balde. Você não consegue passar pela frente do balde, você não passa por trás. Aí eu pedi a ele, em nome de Jesus, para ele não passar pela frente do balde, sair sempre pelo quintal. E ele começou a fazer isso. Em 6 meses, ele não caiu mais em tentação. Mas enquanto ele estava saindo pela rua da frente, ele disse que passava assim, sentiu o cheiro da cerveja, quando ele pensava que já estava dentro. Então, entenda, mas quando você entende a palavra de Deus, aí quando o diabo vem batendo na tua porta para tu cair, sempre silêncio, Satanás. A Bíblia diz: repreendei o diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo vir para a sua frente, ele tentar lhe seduzir, fazer você cair, aí você lembra e diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para trás de mim, Satanás. Quando o diabo vir te tentar, você vai lembrar lá de Mateus, quando Jesus foi tentado, Jesus disse para o diabo: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sai-te daqui, Satanás. A Bíblia diz que o diabo saiu. O diabo é tão insistente, tão persistente, mesmo sabendo que ia perder a batalha, que ele foi tentar o Filho de Deus, meu amigo. Qual a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus? Um carro do ano? Um cavalo selado? Uma vaca leiteira? Não. O que foi que ele ofereceu? Pão. Meu Deus, para um homem que está há 40 dias sem comer, o que ele mais quer? O quê? Aí ele chega para Jesus e diz: tu não tem poder? Tu não é o Filho de Deus? Faz essas pedras aí virar pão, mostra que não tem poder. Será que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Claro que sabia, mas se Jesus fizesse essas pedras virar pão, Jesus estava fazendo a vontade do diabo. E Jesus não veio aqui fazer a vontade do diabo. Aí o diabo leva ele para um segundo lugar, ainda mais alto. Aí usa a palavra de Deus, Salmo 91, versículo 11. Porque está escrito: aos teus anjos darão ordem do teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então pula daqui, garoto, cai embaixo. O diabo sabia que ia perder para Jesus se fosse tentado. Mas mesmo assim ele foi lá. E eu e você não saímos nem do canto. Na hora da luta, na hora da batalha. Eu nem vou, porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. O diabo não, filho. Características que o diabo tem que você precisa ter. Pense bem. A palavra de Deus fala do homem espiritual. Traduzindo em palavras simples e não sinceras, o que é um homem espiritual? Um homem que nasceu de novo. Jesus tira a onda da cara de Nicodemos, porque Nicodemos vai encontrar-se com Jesus e pergunta: o que é que ele tem que fazer? E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nicodemos, com toda a lei, disse: mas Senhor, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer. Aí Jesus tira a onda de Nicodemos e disse: mas tu é doutor da lei, não sabe uma coisa tão simples dessa? Nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água? Porque quando o bebê, quando está dentro da barriga da mãe, ele está dentro de quê? De uma bolsa de água. É por isso que Jesus disse: nascer da água. Que água é essa? Jesus disse: eu sou a água que desceu do céu. Jesus fez a comparação de uma mulher gestante. Ele sabia que uma criança vem dentro da água que está no útero da mulher. Um dos motivos de eu ter essa deficiência que eu tinha antes de perder a perna foi porque minha mãe perdeu 25 dias líquido, e naquela época ela não sabia se fazia mal a criança ou não. E 25 dias ela perdeu o líquido e atingiu a minha mente, o meu cérebro, a paralisia cerebral. Então, crente que perde a água,
fica com paralisia espiritual. Mas pastor, é verdade? É, filho. A prova viva, eu perdi a água na barriga da minha mãe, fiquei com paralisia cerebral, grau 1. A pior que tem. Ei. Aí Jesus disse: quem nascer da água e do Espírito. Por que ele disse do Espírito? Porque ele disse lá no Evangelho de Mateus que quando alguém aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Ele diz: e viemos para ele e faremos nele morada, residência. Jesus mora dentro de você. Através da palavra. Entenda, meu filho, é fácil entender. Quanto mais você se enche da palavra, que é água, quanto mais você se enche da palavra, que é pão, quanto mais você se enche da palavra, que é alimento, quanto mais você se enche, pastor, mas o senhor tem que entender que o senhor nasceu dentro da igreja, e a gente não entende a Bíblia como o senhor entende. Ei, use os ouvidos para ouvir a palavra através de áudio, use a visão, quando possível, para ler, use os ouvidos para ouvir louvores, que louvores é a palavra cantada, mas viva ouvindo a palavra. Por quê? Para que você possa discernir tudo e por ninguém ser discernido. Como é que eu sei que eu estou discernindo tudo? Eu vou dizer para você uma forma bem simples, para você entender como é que você está sendo discernindo tudo e por ninguém ser discernido. Quando alguém olha para você, vê você correndo no domingo à noite, depois de ter botado os gados para dentro, depois de ter dado comida para os gados, depois de ter dado água para os gados, depois de ter botado os carneiros para dentro, depois de ter botado os bodes para dentro, depois de ter botado as ovelhas para dentro, depois de ter botado o que mais? Os porcos para dentro, depois de ter botado o que mais? Os cavalos para dentro. Porque você está cansado, chega em casa, vai. Aí você olha a hora, aí diz: meu Deus, falta 25 minutos para começar o culto. Eu vou dar uma carreira, vou tomar um banho aqui, como a gente chama lá em Maceió, tomar um banho de cuia, não sei se você chama aqui banho de cuia, é assim que você chama aqui? Vou tomar um banho de cuia e sabe onde? Não vou nem tomar café, vou embora para a igreja, bota o perfume assim rápido mesmo, pega da roupa, sai reitando, e o marido olha assim, é doida, né? Vai estar com fome, não vai tomar nem café, vai desmaiar de fome na igreja. Aí você olha assim e diz: eita, rapaz, ele não sabe ainda como é bom ser crente, como é bom estar na igreja, mas não tem nada não. Eu vou orar e ele vai vir para a igreja comigo, sentir o mesmo prazer que eu sinto. Você está discernindo a situação. Ele não está discernindo não, ele não está entendendo não, mas você é crente, conhece a palavra, conhece o Espírito Santo, conhece o que é aceitar Jesus. Então você discerne a situação, mas por ele você não é discernido. Aleluia, Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Perceba. O crente que tem o Espírito Santo, tem a palavra dentro dele, ele recebe crítica. Mas ele não faz como um irmão que eu conheci, que disse: não me provoque não, que eu sou crente, mas a minha mulher é preparada. Ele não diz isso. Ele olha para a pessoa que está zombando dele, está criticando ele, está zombando dele. Aí o lema da palavra em que Paulo diz que crente decide tudo e por ninguém é decidido. Aí ele olha para a pessoa que está zombando dele e diz: Deus te abençoe, meu filho. Eu desejo que um dia você sinta essa mesma alegria, esse mesmo prazer, essa mesma satisfação que eu tenho de conhecer Jesus. O crente que tem o Espírito Santo, que discerne tudo, por ninguém é decidido, ele nasce de novo. E o crente que nasce de novo, ele age diferente, ele fala diferente, ele se posiciona diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem palavra diferente, ele é diferente, ele se posiciona diferente, ele faz a diferença. O crente que nasce de novo, ele não nasce só de fora para dentro, ele nasce de dentro para fora. Eu estava dizendo quarta-feira aqui na reunião que as pessoas já olharam para você certamente e disseram assim: eu não sei dizer, eu não sei explicar, mas depois que você começou a andar naquela igrejinha ali, você está diferente. Eu não sei se é a forma de andar, eu não sei se você está mais magro, está mais gorda, eu não sei se você, mas você está diferente, está mais bonita, está dando para se arrumar mais, o cabelo está mais chique, a aparência mudou, eu não sei o que foi, mas você está diferente, tá? Isso é o quê? É alguém que olha para você e não vê você mais como antes, mas vê você como uma pessoa que nasceu de novo, uma nova criatura. E uma nova criatura, antes, quando alguém dizia: ó, fulano, passei agora ali na porta, estavam te rasgando, peraí que eu vou pegar 12 polegadas, vou resolver isso agora. Aí quando o crente é nova criatura: ó, fulano, passei ali e estavam te rasgando, que Deus abençoe, vou orar por eles. Essa semana de colo
E eu estava lá em casa, e eu passei pelo camarada aqui. Lembra do vizinho que eu reclamava tanto? Às vezes a gente está almoçando e eu mesmo digo, será que o irmão tem comida, rapaz? Não sei, a minha esposa disse. Aí disse, rapaz, vai no cartão aí, leva para ele. Dá a paz do Senhor para ele lá. Sabe por quê? Porque aquele camarada, eu tinha raiva, tinha tanta raiva, eu tinha vontade de pegar ele pela beca. Ele aceitou Jesus, crente todo, vive cantando todo dia todo. Eu não preciso nem ligar o som, porque ele já vive gritando lá no quintal dele, cantando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí Jesus disse no meu ouvido, e agora? Eu não queria tanto que ele fosse crente, eu não queria tanto que ele saísse daí. Aí ele ficou aí, eu ainda coloquei ele para me aceitar como Salvador, agora aguente. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, cantando. De manhã, eu já me acordei, 3 horas da manhã, o homem cantando no grito. Liga esse camarada. Ele não tem raiva, não tem energia, não tem nada em casa. E às vezes eu ainda peço para minha esposa levar comida para ele lá. Aquela comida que a gente comeu aqui naquele domingo, o homem comeu de panelada, a gente mandou levar lá. Sabe por quê? Porque Jesus me deu uma lição de moral. Eu queria pegar o homem e estrangular ele. Jesus salvou ele, converteu ele agora está quase mais perto do que eu. Sabe o que eu aprendo com isso? A palavra, o poder do Evangelho é transformador. Quando você pensar, não tem jeito não, meu filho, tem jeito não, meu esposo, tem jeito não, minha mulher, não tem jeito não, meu sobrinho, tem jeito não, lembra do meu vizinho? Está crendo tudo. Está até pregando. E pior que ele congrega, 5 casas depois da minha. E quando eu estou em casa, eu escuto ele dando um grito de glória a Jesus, aleluia, e pregando, mesmo sem saber. Digo, olha para aí, só Jesus vem para aproveitar essa mala. Glória a Deus. Percebam, meus irmãos? Você já imaginou, vou terminar agora, ainda tem mais outros tópicos, não vou terminar agora. Você já pensou que é ter a mente de Cristo? Ó, Senhor, quando Jesus estava aqui na terra, vamos dar uma viajada sobre a mente de Jesus. O que era que ele pensava quando ele via um paralítico? Vou curar. O que é que ele pensava quando ele via um cego? Vou curar. O que é que ele pensava quando ele via uma multidão? Vou pregar. O que era que ele pensava quando ele via um defunto? Vou ressuscitar. Jesus não pensava em outra coisa. Ele só pensava em fazer o bem. O crente que tem a mente de Cristo só consegue pensar em 2 coisas: fazer o bem ao próximo e pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, nas coisas que conectam ele com Jesus. Esses dias, José Fagão, eu me senti meio desviado. Eu estou meio frio. Eu preciso ser mais crente. Já sei. Eu não vou ouvir outra coisa. É só louvor, 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 louvor. Faz 3 dias. Eu só não escuto louvor aqui na igreja, porque eu preciso cantar. Mas desci meu carro 3 dias. Louvor. Eu acordo, vou dormir. Louvor, louvor, louvor. Hoje a gente foi para Cururipe e voltou. Louvor, 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 louvor. Aí quando eu quero pensar em outra coisa, não consigo. Só vem louvor na mente. Vocês ouviram eu cantar vindo hoje aqui, porque eu nunca cantei, né? É que eu estou entupido de ouvir louvor, 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 direto, louvor, direto, louvor, direto. Não é que eu fiquei mais crente? E aí, obrigado. Estou me sentindo mais crente de novo. Agora, à vontade, quando eu não estava tão crente uns 3 dias atrás, vou ligar a TV, você tinha um filmezinho de terror. Mas depois eu pensava, não posso não. Eu vou, é isso. Eu tenho a mente de Cristo. Então a mente de Cristo, o que é que faz? Palavra, louvor, louvor, palavra. Ô pastor, eu estou tão fraco esses dias. Eu não sei não, eu estou com vontade de desistir. Por quê? Por quê? É porque eu estou fraco. Mas aí, a receita é essa. Olha aí. Quando eu estava sem fome, sem vontade de comer, minha mãe arrojava em mim um remédio bem gostoso. Emulsão de Scott. Emulsão de Scott. Emulsão de Scott. Vocês já viram, vocês vão lembrar agora. Tem aquele remédio que tem um homem carregando um peixe nas costas. Vocês lembram como ele era ruim, que era desgraça? Ele era parecido com um leite branco.
Não, mas agora tem morango, tem chocolate, tem não sei o que, eu é bom. E eu tomava o puro. Ela botava a colher aqui, a colher vinha quase aqui. Tome. Ixi, eu era doido de vomitar. Era tomar o litro todinho, se eu vomitasse. Quando não era emulsão de escola, era outro chamado biotônico. Contora. Agora, oi. A gente, quando dá fraco espiritual, emulsão de escola, biotônico, contora, tem aqui. Aí a gente pega, vai para onde? Eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Eu vou ouvir. É Anaconda, é que chama? Anaconda. Tem um negócio chamado Anaconda, né? É um filme, né? Eu pensei que era novela. Eu não sei não, eu vi um negócio. Aí, meu filho, se você está fraco espiritualmente e você vai assistir essas coisas, aí você vai ficar mais fraco ainda. Mas se você tem a mente de Cristo, já sabe o que fazer. Quando Jesus estava fraco, lá perto de ser crucificado, o que é que ele foi fazer? Uma vitória está lá no outro mundo. O que é que ele foi fazer? Jesus não estava fraco. Ele disse, sabe uma coisa, eu vou assistir um filme. Foi? Não, ele foi, ó. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Aí, irmãos, é simples e prático. Se você estiver fraco para orar, se você estiver fraco se você estiver sentindo um crente fraco, faz o seguinte, funciona comigo, com você vai funcionar também. Passe umas 3 horas escutando só louvor. Como louvor. Depois você vai orar, ouvindo louvor. Aí o seu coração está molinho, não parece uma seda. Aí quando você vai orar, ouvindo louvor, você começa a chorar. Quando você chora, o coração é quebrantado. Quando você termina a oração, você abre a Bíblia, você vai ler só um capítulo. Quando você olha, você tem lido 5. Aí você fica um crente, nem parece aquele crente que estava quase desistindo. Aí eu vejo as pessoas hoje dizendo, estou bem, sei lá. Estou bem, filho. A receita está aí, a gente não faz. Biotônico de fontura, palavra. Emoção de escote, palavra. Amém? Vamos orar? Meu Jesus, você não me abre da hora, não. Por isso que a coitada não está desse jeito. Vamos orar? Uma vai acordar, vem orar. Toma aqui. José faz cama. Pode vir orar. Ainda não. Josefa Maria. Pode vir orar? Pode não. Vou botar você para treinar. Nunca chamei ao senhor, não, senhor. Pode vir orar. Minha mãe 3. Quando ela olha assim, bem sério, ela ri, é porque ela está dizendo, eu quero ir. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Isso, está ligado. Querido Deus, querido Pai, amoroso, bondoso, eu te agradeço, Pai, por mais esse momento. Nós estaremos juntos, reunidos aqui, para aprender, ensinar e ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aqui e que Deus proteja, que dê curas, dê amor e no coração de todos e que sejam felizes e seja maravilhoso, que Deus é bondoso e cuida de todos. Em nome de Jesus. Amém. No amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito